Olá, seja bem-vindo ao E Agora Entrevista. Hoje nosso convidado é Vinícius de Oliveira, diretor editorial e de operações do site Porvir, portal que tem sido referência em inovação educacional. Vinícius vai nos contar sobre o impacto da inteligência artificial na educação e como o Porvir tem trabalhado para facilitar o uso dessas tecnologias pelos professores em sala de aula. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Oi, Isabela, obrigado pelo convite. Muito bem, conta para a gente, Vinícius, por favor, sobre o trabalho desenvolvido pelo Porvir, de que forma o Instituto se consolidou como uma plataforma de referência em inovação educacional no nosso país. Bem, o Porvir é um site sobre inovações educacionais que já existe há 12 anos. A gente pratica o jornalismo que a gente chama de jornalismo de soluções, por entender que os problemas educacionais a gente considera que eles já são conhecidos, né? E a gente tem uma visão às vezes, muito pessimista sobre a educação, de que é uma terra arrasada, quando na verdade a gente pode ser muito mais propositivo. Então, dessa forma, a gente apresenta conceitos, metodologias, casos de boas práticas para educadores e escolas, e é dessa forma que a gente espera impactar a educação. Então, trazendo exemplos que respondem ao contexto da escola brasileira, e de forma que sejam acessíveis, tanto em linguagem quanto em aplicabilidade, aos educadores brasileiros. Que maravilha! E qual foi a motivação do Porvir ao criar o Guia Rápido de IA para a sua aula? E quais são os principais desafios que você identificou nos professores ao utilizar as ferramentas de IA? Bom, esse guia surge de uma necessidade e de impressões que a gente tem ao levar oficinas a educadores em diferentes eventos, é que assim, a gente tem uma enorme maioria de professores com, ah, como poderia dizer, com repertório, com formação, ainda muito aquém da necessidade quando se fala do uso de tecnologias educacionais. E aqui eu não estou falando nem de inteligência artificial. Existe uma instituição chamada CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que criou um medidor, uma ferramenta de autoavaliação. E numa escala de 1 a 5, o que acontece? Nossos professores estão no nível 2, ou seja, ainda conhecendo o que são essas tecnologias. Não estou nem dizendo ainda que ou a dúvida está na aplicação, está no conhecimento sobre o que são essas plataformas. E assim, inteligência artificial é um tema muito novo, né? E, e para nós é importante fazer esse esforço de tradução. O que é isso? De que forma isso impacta a minha aula? Porque do outro lado tem um discurso de marketing muito pesado, sabe, de revolução. Eu não compro esse discurso porque o contexto não permite essa revolução, sabe? Então, a gente tem que primeiro apresentar, falar simples e assim, e caminhar, estabelecer um passo a passo. Ninguém vai fazer algo 3D ou virar a aula de cabeça para baixo só por conta, né, do uso de inteligência artificial. A gente tem que ir progressivamente e eu acho que esse material tenta responder a isso. Conta um pouco mais para a gente do que o professor pode encontrar nesse material e a gente depois vai colocar também aqui na descrição do vídeo. O guia é um download gratuito para fazer? O download é Sim, gratuito? sim, todo material que a gente produz é gratuito, como poderia dizer, as professores e professoras podem aproveitar à sua maneira, editar e republicar, enfim, dentro daquela licença aberta de Creative Commons. Mas assim, a gente apresenta o que é inteligência artificial, traz alguns exemplos de como o dia a dia, enquanto cidadão, já é afetado por essas tecnologias, e aí vai aproximando da escola, da sala de aula. A gente faz um resumo muito importante de alguns conceitos reunidos pela Unesco, então, de como proteger dados pessoais, de não evitar inserir dados pessoais nessas plataformas, porque esses dados depois vão ser, dentro do linguajar usado,
treinados para outras respostas, então é muito perigoso, sendo bem direto, mas também aí a gente vai abrindo possibilidades de como estabelecer uma conversa com esses sistemas, né? Porque a grande diferença desses sistemas atualmente é essa possibilidade de simular interações humanas. Então, de como um professor pode planejar sua aula, e até mesmo a gente traz, tá bom, você é um professor e eu quero, sei lá, criar um projeto sobre meio ambiente. Que tipo de comando você pode inserir ali para, enfim, de uma ideia original sua enquanto educador, receber algum retorno avaliativo, para não falar feedback, tá? Vamos evitar termos em inglês, mas o fato é que, assim, de algo que o professor já conhece, como pode ser melhorado uma ideia e um planejamento ser facilitado a partir daí. Isso é muito interessante, não é? Porque, afinal de contas, com a inteligência artificial generativa, é possível, mesmo que ainda com vários problemas, né, como as famosas alucinações, que são as respostas errôneas que são dadas, né, pelos chatbots, é possível estabelecer um diálogo e, digamos assim, ter algum tipo de reflexão e um apoio para a tarefa do professor. Nós também vamos colocar aqui no link da descrição do vídeo para a plataforma do CIEB, caso você, que é professor, está Uhum. também escutando a nossa entrevista, né, possa também fazer essa avaliação, qual é o seu nível de conhecimento das tecnologias. Isso é muito importante, esses dados são muito importantes para o nosso país. Inclusive, me diga uma coisa, Vinícius, você tem observado que depois do lançamento do guia, houve também um aumento da utilização do IA, do interesse dos professores pelo assunto? Olha, o interesse existe porque as plataformas que professores já usam no seu dia a dia dentro das escolas, ou seja, aquelas de gestão de sala de aula, seja de fabricante A ou B, de empresa A ou B, já estão o que embarcando ou adaptando essas ferramentas para conectando soluções de inteligência artificial dentro de suas ferramentas. Ou seja, isso vai se tornar trivial. Como, não sei, se um professor começou a usar lá nos anos 90 editor de texto, poderia lembrar que tinha um clipe ali, que era o botão, um personagem de ajuda. Mas a gente está falando de algo muito mais desenvolvido, obviamente, né? Quase 20, 30 anos depois, a gente consegue ter ferramentas que, por exemplo, essas de inteligência artificial conseguem saber dos diferentes temas, dos saber, com todas as aspas necessárias, né, Isabela? Mas conseguem interagir em diferentes temas, não é só um erro dentro do próprio programa, ou como usar determinada funcionalidade dentro do próprio programa. São assuntos do dia a dia. E é nisso que a gente se apoia. Existe a curiosidade. Eu diria que a curiosidade aumentou. Assim, para isso ser transposto para um uso e um uso rico, eu acho que ainda a gente está numa fase muito inicial. E eu prefiro ser cauteloso em relação a isso. Exatamente. Nós aqui no E Agora vamos dar nossa contribuição. Em 2025, os professores que tenham interesse em realizar uma capacitação em inteligência artificial vão ter uma capacitação disponível e vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, sempre agora.brasil, que nós vamos avisar quando vai ser o lançamento desse curso de capacitação. E na sua experiência com o Porvir, Vinícius, quais são, na sua compreensão, os maiores equívocos que você tem visto em relação ao uso da inteligência artificial na educação, especialmente no que diz respeito à sua implementação dentro da sala de aula? Assim, eu gosto de analisar o uso de tecnologia comparando com a experiência que a gente teve na pandemia, sabe? Foi muito traumático pelo contexto, mas também pela maneira emergencial com que tudo foi organizado, né? Ou seja, aulas da mesma maneira que a gente aula presencialmente, a gente teve
teve de forma digital. Ok, foi uma situação emergencial, de novo, para levar conteúdo pedagógico para estudantes, mas era uma reprodução da maneira com que a gente dá aula em uma sala de aula, certo? Uma digitalização em um modo muito desgastante, tanto para o professor quanto para os estudantes, né? Ficar horas diante de uma transmissão. Ninguém aguenta, certo? Vamos ser bem honestos. Você tendo 7, 8 anos, quanto menor a criança, mais difícil a situação, mas mesmo para os mais velhos, que, assim, a concorrência com qualquer outra coisa é muito injusta. Você está a uma aba do navegador, de uma rede social, do jogo de futebol, enfim, de um joguinho de eletrônico, enfim. E assim, eu não gostaria que esse cenário se repetisse, ou continuasse se repetindo, só que agora dentro de uma tecnologia que permite novas experiências, por assim dizer, de aprendizagem. Então, ficar respondendo um a um exercício de matemática, putz, pode funcionar para alguma parte dos alunos que já entendem do conteúdo e com isso consegue deslanchar. Mas para a enorme maioria vai ser de dificuldade, né? Porque você não tem nenhuma interação, nenhuma conversa, nenhuma flexibilidade, tudo bem. Quem não gosta vai continuar não gostando, sabe? Tutores funcionam para alguns. Eu não vejo a solução para todos, especialmente aqueles com mais dificuldade, seja de prestar atenção ou de entender o conteúdo. Então, eu prefiro olhar para essas ferramentas como, por exemplo, professores têm muita dificuldade de criar projetos mão na massa, projetos práticos, e esse repertório falta. Então, você consegue inserir, olha, eu tenho um projeto de meio ambiente e gostaria de melhorar tais pontos. Que atividades você me sugere? Às vezes o professor está sozinho e não consegue perguntar para o professor ao lado, às vezes o colega, lá vem alguém querendo inventar, né, problema, então também esse isolamento se deve a isso, né, por mais, vamos confiar que todo mundo quer se ajudar, mas talvez não. Então, consegue tirar essas dúvidas rapidamente, só que ainda existe, por exemplo, esse termo alucinação, e aí começam os cuidados, quando a gente fala do cruzamento, por exemplo, com BNCC, com diretrizes e referenciais didáticos brasileiros. Então, o professor precisa ter essa confiança inicial, e sim, pode usar essas ferramentas como um conselheiro para um projeto, e aí sim, eu acho conseguir ter um uso rico de tecnologia em sala de aula e, enfim, estabelecer interações, né? Seja entre os alunos, seja entre o conteúdo e o estudante. Então, para mim, eu prefiro ver como a gente estabelece perguntas mais abertas para que os alunos consigam se expressar, não ficar respondendo questionários A, B ou C, porque isso a gente já consegue. Então, não dá para avaliar o impacto de IA a partir de questionários de múltipla escolha, sabe? Nós vamos ter que reaprender a fazer educação utilizando essa nova tecnologia, e com certeza isso tem vários desafios. E nós vamos prosseguir no nosso próximo bloco tratando sobre esse assunto, especialmente sobre as críticas, né, de como essa tecnologia vem impactando a educação e também sobre essa possibilidade de perda do rigor pedagógico. Então, fiquem com a gente, o nosso programa e agora a entrevista vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais conversa sobre a inteligência artificial pode ser aplicada na educação.